pessoal, vamos falar um pouco sobre infertilidade. Então, o casal é considerado um casal infértil quando depois de um ano de relações consensuais não consegue ter filho, não consegue engravidar. Mesmo que o homem já tenha tido filho de relacionamentos anteriores ou a mulher tenha tido filhos de relacionamentos anteriores, a taxa de infertilidade chega a ser 40% feminina, 40% masculina e 40% do casal. Para a gente falar um pouquinho mais sobre infertilidade, nós conversaremos hoje com a doutora Pamela Duarte, ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e saúde LGBT. E a pergunta que vamos fazer é sobre infertilidade. Quando a escolha a fertilização assistida, qual é o passo a passo para a reprodução assistida? Bem, Marcel, quando o casal chega comigo no consultório, muitas vezes ainda é a primeira consulta, né? E então, depois de uma investigação que tem que ser feita não só com o ginecologista, mas também com o urologista, e como você mesmo falou, geralmente 40% dessas causas de infertilidade acaba sendo também masculina, ou muitas vezes 40% do casal. Então é bem interessante que não só a mulher faça a sua investigação, mas que o marido também tenha a sua investigação com um médico especialista. Uma vez definida que o tratamento é de alta complexidade, a reprodução assistida, no caso fertilização in vitro, na primeira consulta, quando vamos conversar sobre qual que vai ser o passo a passo, geralmente a orientação é que a mulher ela passa por um processo de estimulação ovariana, realizada por algumas medicações, na maioria das vezes quase que 90% são medicações injetáveis. Durante esse processo em que ela recebe a estimulação ovariana, que é realizada com essas medicações, ela precisa ser monitorizada algumas vezes, então ela vem à consulta para que a gente possa realizar algumas ultrassonografias e observar que o crescimento folicular, o crescimento do óvulo, o desenvolvimento ali do ovário, ele está sendo responsivo às medicações que nós estamos realizando. Uma vez isso realizado, vai chegar o momento em que a gente vai então agendar o processo de coleta dos óvulos. Então essa paciente ela vai passar por mais uma medicação que vai amadurecer esses óvulos e nós vamos agendar o processo de aspiração desses óvulos. Esse processo é um processo realizado em centro cirúrgico, sob sedação, com a observação de um anestesista, onde é captado os óvulos através de um processo onde a gente faz uma ultrassonografia com uma agulha guiada em direção aos ovários para poder aspirar o máximo de óvulos que a gente precisa e captá-los. Esses óvulos que a gente capta, ele vai então para o laboratório de reprodução assistida, que tem que estar acoplado ao centro cirúrgico, como nós temos aqui, e o embriologista precisa avaliar então se esses óvulos eles estão maduros, e aí o material do paciente, do marido da paciente, no caso o sêmen, então é colocado em contato com esses óvulos para que ocorra então a fertilização. Depois que esse processo ocorre, nós vamos ter então a formação dos embriões depois de alguns dias. Nesse íntere desse processo, nesse intervalo, eu ainda faço acompanhamento da paciente para que ela tenha a parte interna do útero, que a gente chama de endométrio, pronta para receber esses embriões. Então, na data agendada, quando os embriões eles estiverem prontos, a gente vai então fazer a transferência embrionária, e o processo de transferência, ele não é um processo que necessita de sedação. Ele é um processo nesse sentido menos invasivo, não ocasiona tanta dor e tanto desconforto, mas então a gente consegue fazer transferências de embriões de acordo com a faixa etária de cada paciente. Muito obrigado pelo esclarecimento do passo a passo da fertilização, e se você tem algum problema relacionado à fertilidade ou conhece alguém, procure o Centro de Reprodução Humana da Amazônia, estamos prontos a atendê-lo. Obrigado.